Mais uma vez, boa noite a todos. Bem-vindos à Casa de Jesus para mais uma aula. Hoje vamos falar, dando continuidade ao estudo, vamos falar do capítulo 16, que fala em não se poder servir a Deus nem a mamão. Este capítulo é muito interessante porque todo ele tem a ver com as nossas vidas. Tem a ver com escolhas, tem a ver com decisões e tem a ver com a assertividade com que nós vamos levar até ao ponto final da nossa vida enquanto aqui nos encontramos. Este capítulo trata destes pontos todos. Nós vamos falar dos iniciais. Fala da salvação dos ricos, de preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mau rico, a parábola dos talentos. E reparem que estes 5 primeiros pontos são todos eles parábolas e todos eles têm encaixe uns com os outros. E todos eles falam a mesma coisa. Como eu digo aqui muitas vezes, nós precisamos de repetir inúmeras vezes tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que estudamos, para que possamos praticar da forma correta. E só mesmo com a insistência e com essa prática é que nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Ninguém nasce a saber andar, portanto, tem que passar pelo processo de aprender a andar. Ninguém nasce a saber ler nem escrever. E nós também não sabemos ainda fazer a distinção, porque é uma língua muito ténue o que é amar a Deus e o que é amar a mamão. Eu vou tentar passar aquilo que descobri neste estudo, até a segunda vez que falamos deste capítulo, e como sempre, cada vez que se abre o Evangelho nós descobrimos coisas novas. Isto porque se nós vamos fazendo o estudo, também abrimos a nossa mente para novas situações, abrimos os nossos corações e vamos assimilando pouco a pouco aquilo que o Evangelho nos traz. Porque o Evangelho, sim, é um manual de boa conduta e é aquilo que nos vai levar a uma felicidade que neste momento nós não sabemos o que é. Podemos ter uma felicidade relativa, mas não a verdadeira felicidade ou a felicidade no seu total. E começamos com esta primeira parábola. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um ou amará o outro. Ou se prenderá a um ou desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamão. Isto está em Lucas. Então vamos fazer aqui esta separação. Que é Deus? Esta é a primeira questão do livro dos Espíritos. E é importante porque não diz quem é Deus, mas diz que é Deus. E Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É aquilo, de melhor forma e de uma forma mais fácil, nós conseguimos compreender o que realmente é Deus. Claro que isto é uma pequena coisa, porque Deus tem uma enormidade tal e como se encontra em todos os lados, em toda a parte, e é a causa de tudo, para nós, enquanto aqui na Terra, não conseguimos encontrar palavras nem descrever da forma correta o que é Deus. Mamão, pelo contrário, é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre, personificado como uma divindade. Havia os povos, creio que os sírios, que adoravam mesmo a mamão e tinham estátuas e faziam a adoração, que seria então o Deus da riqueza. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica, mamão, que significa literalmente dinheiro. Como ser mamão representa o terceiro pecado, a ganância ou a avareza,
também o Anticristo, o devorador de almas e um dos 7 príncipes do inferno. Sua aparência é normalmente relacionada a um nobre de aparência deformada que carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os humanos para obter as suas almas. Em outros casos é visto como uma espécie de pássaro negro, porém com dentes capazes de traçalhar as almas humanas que comprara. Isto está no dicionário Primeirão. É uma definição do que é Mamão no dicionário. Não deixa de ser muito interessante a forma como o dicionário faz a abordagem a isto que nós sabemos que se trata do dinheiro, que são os bens materiais. E todos nós sabemos que isso é o nosso impedimento para que possamos evoluir. Posto isto, e passando por uma imagem, seria algo deste género. Isto já tem umas centenas de anos e foi ilustrado por, aqui está apagado, por Louis de Breton, para tentar passar por uma imagem o que seria Mamão. Andando um pouco para trás, vemos aqui que somos figuras, somos uma espécie de um pino central que nos encontramos de braços abertos, com pratos nas mãos, como se fôssemos balanças, onde de um lado vamos ter Deus e do outro lado vamos ter Mamão. A forma como nós gerimos isto vai ter influência na nossa evolução enquanto espíritos encarnados. Vemos aqui então que Kardec começa por relacionar o império das coisas materiais, dos prazeres desequilibrados e das riquezas exacerbadas, que destrói os sentimentos de espiritualidade, os únicos que podem levar ao homem à verdadeira felicidade, tal como eu estava a vos passar logo no início. Emmanuel traz ainda isto, no livro Caminho, Verdade e Vida, que nos diz que, como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Como é que nós fazemos esta gestão nas nossas vidas? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Mas mais à frente aqui vamos abordar isto. Nós temos de trabalhar com dinheiro. Nós temos os nossos trabalhos. E aquilo que nós oferimos no nosso trabalho vai servir para nos alimentar, para pagar as nossas contas, para termos a nossa habitação, para termos um carro para nos podermos deslocar. A forma como nós olhamos para isto, se com mais apego ou menos apego, é que faz a adoração a Mamão. Tornou-se um bocado complicado. Vamos ver. No segundo ponto, diz-nos ainda: então, isto tudo no Evangelho, aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. E diz Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos estes mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? E diz Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. E ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha
do que entrar um rico no reino dos céus. Claro que isto é uma situação, uma figura alegórica. Obviamente um camelo não vai passar por uma agulha, todos nós sabemos, mas é só para que nós possamos, e na altura pudessem perceber, a dificuldade que existe para que um rico entre no reino dos céus. O que é que queria Jesus dizer com isto? Estaria Jesus, peço desculpa por estar em letra pequena, a condenar a riqueza e os ricos? Seriam os ricos casos perdidos e sem salvação? Que é isto que se trata nestas duas parábolas. Tudo isto nos fala do desapego. É o desapego das propriedades, dos carros, dos terrenos, das joias, do dinheiro. Porque nós temos muito o meu, é meu, é minha, ainda está muito patente em nós. De facto, eu tenho um carro, é meu, eu paguei. Mas eu sei que quando um dia partir, ele vai ficar cá, não o vou levar comigo. E é essa a dificuldade. Porque se o meu for muito exacerbado, ou se estiver muito patente naquilo que parte, tudo aquilo que é meu e é meu, o meu dinheiro, as minhas casas, as minhas propriedades, vai trazer sofrimento a esse ser que parte. Porque não se desapega destas coisas. Eu arriscaria ainda a dizer mais. O desapego daqueles que já partiram. E funciona nas duas vias. Daqui para lá e de lá para cá. Eu posso sentir saudades daqueles que partiram? Claro que sim. A minha avó partiu, eu tenho saudades. Lembro-me dela. Mas lembro-me dela com felicidade dos bons momentos que passamos. E não me agarro dizendo, fazes-me muita falta aqui. Eu precisava de ti aqui. Isso não é bom nem para mim, nem para ela. E por isso é que aqui o desapego é sempre patente. Neste capítulo o desapego está sempre patente para que nós possamos abrir mão. Porque amar é abrir a mão. Não que vigiemos, mas é abrir a mão. Porque nós não vamos levar nada connosco. Nós viemos nus e nus iremos novamente. Nem a roupa que vestimos para nos colocarem dentro do caixão vai connosco. É o desapego das coisas materiais. É sempre isso que está patente aqui neste capítulo. Enquanto cá estivermos. Que possamos fazer sempre o melhor, trabalharmos sempre de forma melhor para nós e para com os outros. Não estar à espera de agradecimentos, como já vimos também nos capítulos anteriores. Porque não é preciso. O bom trabalho é feito nas escuras. Não tem que ser à vista de todos. E que possamos ser sempre aquilo que nós dizemos ser. Porque também podemos considerar um desapego. Desapegar-nos às imagens e aos castelos que construímos para fazer boa figura aos outros. Que sejamos nós. E quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, continuando no Evangelho, ele diz: desfaz-te de todos os teus bens e segue-me. Ele não pretendeu de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Eu aqui há uns anos estava a ver uma reportagem sobre uma guerra e fizeram uma questão a um militar e ele dizia que a melhor forma de estar numa zona de combate era pensar que já tinha morrido. Porque só assim se concentraria no trabalho que tinha em mãos. Se transpusermos isto para uma coisa boa e bonita, obviamente nós temos que ter as nossas coisas porque senão não vivemos.
mas que o façamos de forma a que não seja uma condição ou não seja uma condicionante e não nos tornemos escravos dela mesma. O que Jesus propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar o seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. A sua virtude não chegava até à abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação, como vimos em estudos anteriores. Tornando isto mais simples, Jesus apenas nos alerta para a dificuldade que iremos encontrar nas nossas vidas. Quando estamos pobres, quando nos encontramos pobres, façamos jus às promessas das bem-aventuranças, suportando a pobreza com resignação e calma, aproveitando a situação em que nos encontramos para esmagar o nosso orgulho e adoçar o nosso caráter. Quando estamos ricos ou quando nos encontramos ricos, numa experiência em que temos abastança, fujamos da sentença que todo rico se perde na sua riqueza, nas coisas supérfluas e nas suas manias, e elevemos o nosso ideal acima das coisas mundanas. Desculpem. Pobres e ricos devem lembrar-se que a pobreza e a riqueza são cadinhos por onde a providência faz passar os espíritos para os purificar. São tudo experiências que nos são colocadas nas mãos para que nós possamos trabalhar. A forma como nós aproveitamos essas experiências vai fazer com que nós chegamos mais depressa ou mais devagar ao objetivo que todos temos, que é chegar a Jesus, que é encontrar a felicidade verdadeira. Tanto pobres como ricos devem refletir a maneira como recebem a prova de agora. E o agora passa rápido. Nós, de facto, só estamos aqui, em média, 80, 90 anos. Depois regressamos. E aquilo que nós levamos é aquilo que nós aprendemos. Aquilo que nós trabalhamos. Aquilo que nós nos modificamos. A nossa moral, a boa conduta. É isso que nós levamos connosco. Bens materiais, não vai nada. Portanto, servir a Deus e às riquezas, porque Jesus diz que não podemos servir os dois. Servir a Deus é fazer a entrega, despojando-se de todas as amarras que nos afastam dele. Para isso não é preciso que nos tornemos pobres em riqueza. Não é dar tudo. Jesus alerta para que não sirvamos às riquezas, porque ela faz prisioneiros aqueles que as veneram como se fosse a causa mais importante da vida. Lutando para adquiri-las, esquecem a moral. Eu vou voltar a repetir. Lutando para adquirir essas riquezas, esquecem a moral, o dever e a família. Escravizados pela cobiça, não têm tempo para Deus. Quantas boas famílias de irmãos numerosos se dão todos bem, até os pais partirem e chegar à divisão dos bens que cá ficaram. E aí o seu eu interior, bom ou mau, vem ao de si. Muitos até se matam uns aos outros. Por causa de coisas que não levamos connosco. Não tendo tempo para Deus, jazem ao frio da escuridão. E a escuridão é sempre que nós nos afastamos de Deus, seja em que ocasião for. Nós, enquanto espíritas, temos a obrigação de procurar Deus nos nossos corações, de ter fé
e ter sempre o nosso Mestre, que é Jesus, em nossas mentes. E na dúvida, façam sempre esta questão: o que é que faria Jesus nisto ou na situação em que vocês estão a viver? Qual seria a decisão dele? Se eu fizer desta forma, se fosse comigo eu gostaria? É isso que é o Evangelho, é o manual de boa conduta. Que é difícil. Relembrar este episódio de Bezerra de Menezes porque é importante perceber o desapego das coisas materiais. Quando um dia ele atendia um paciente e passou-lhe a receita, e esse paciente, que era a mãe de uma criança, não tinha dinheiro para poder comprar os remédios. E todos nós, parte de nós conhece como era Bezerra de Menezes. E ele tirou um anel, que era o anel de formatura, que teria um grande significado para ele, com certeza. Foi o anel que ele recebeu quando se formou, e deu para que ela pudesse comprar medicamentos, porque aquela criança precisava deles. E isto é a demonstração do que é desapego às coisas materiais. Obviamente também a caridade. A benevolência para com o próximo. Preservar-se da avareza. No ponto 3 do Evangelho, Lucas traz-nos esta parábola, dizendo que no meio da turba um homem disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? E acrescentou: tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. E deixou logo aqui o aviso. E disse-lhes a seguir esta parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo, assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: que insensato és. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Está em Lucas 12, 13 a 21. Isto é um pouco o que acontece. Isto foi há 2000 anos, ou há cerca de 2000 anos atrás, mas é perfeitamente atual aos dias de hoje, porque demonstra que alguém estava mais preocupado. Não tinha sítio onde guardar, mas preocupou-se e gastou dinheiro a criar umas coisas maiores, uns silos maiores para poder guardar a colheita, ao invés de: eu já tenho que chegar, podia ajudar a outros, podia ceder a outros. Mas não. Meu, é tudo meu e não dou a ninguém. Eu apego às coisas. Kardec diz-nos que se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre.
Se a riqueza somente mal os houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento do progresso intelectual. Isso porque as duas coisas não estão, ou não caminham a par. A moral demora muito mais tempo a desenvolver do que o lado intelectual de todos nós. Muitos já cá estiveram muitas vezes. Muitos têm enraizado no seu interior quem foram, porque de certeza que nem todos fomos sempre boas pessoas, com certeza tivemos as nossas trincas, e isso às vezes vem ao de cima, está cá dentro. E o convite de Jesus à época era sempre a nossa modificação. O Espiritismo, a doutrina, é o convite à modificação. É relembrar tudo aquilo que Jesus disse. Só que agora nós estamos um pouco mais preparados para entender aquilo que Ele nos passou. A dificuldade está em mudarmos. Porque as mudanças implicam desapego e deixar para trás muitas das coisas que nós gostamos. Tornando isto em palavras mais fáceis, a parábola do avarento é uma síntese do trágico fim de todos aqueles que não veem a felicidade senão no dinheiro e são assim escravos de si mesmo. Para esses, havendo dinheiro, há tudo. Não estou a dizer nada de errado. Não importa se o mendigo se arraste pelas ruas, envergonhado ou descomposto, e a verdade é que muitos deles são invisíveis aos nossos olhos. Muitos, não vamos falar de nós, mas também com certeza se calhar já o fizemos. Olhamos para uma montra ao lado e fizemos de conta, que é mais fácil. E já falámos disto na palestra anterior. Se chora ou soluça um aflito, se grita de dores o enfermo, o miserável ou o inválido sem pão e sem lar, nada comove os corações, nada consegue mudar ou desviar das vistas dos seus frutos, dos seus celeiros, do seu ouro. De que valem as riquezas efêmeras, grandezas que desaparecem à primeira vista de uma enfermidade mortal? De que valem celeiros repletos em presença da morte quando nos julgamos em plena saúde? É verdade. De que é que adianta ter muito se depois somos tomados por uma doença grave, sem cura? E chega o nosso tempo e nós vamos. Portanto, tudo aquilo que nós acumulamos enquanto dinheiro, enquanto bens, não vai servir absolutamente de nada. É o convite à mudança. E o convite à mudança é isto que está aqui. E vamos ver porquê. No ponto 4, tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão e por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba e subiu a um sicômoro. Era uma árvore dali da região. Para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e vendo, disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida.
Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indemnizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Continuamos em Lucas 19, 1 a 10. Porquê é que eu dizia que isto é um convite à mudança? Vemos ali que Zaqueu era um publicano, está lá descrito, e era responsável pela coleta de impostos em Jericó, segundo o que Lucas nos passa nos versículos 1 a 10. Os judeus, especialmente, tinham grande antipatia pelos publicanos, não só porque estes exorbitavam a sua ação, como também porque consideravam o imposto taxado pelo domínio de Roma contrário à lei judaica. Portanto, eles não gostavam de pagar o imposto que os romanos tinham colocado, tinham imposto. Zaqueu, consequentemente, era mal visto por todos, porque estava incluído no juízo que se fazia dos publicanos. No entanto, sentiu-se tocado pelo amor de Jesus. Reparem que foi ele que foi à procura de Jesus. Ele subiu a uma árvore, porque era pequeno e não conseguia ver, então subiu à árvore para poder ver Jesus. Então o facto de Zaqueu procurar uma melhor maneira de ver Jesus já revelava predisposição à mudança. Ele não queria ser mais aquele cobrador de impostos, entre parênteses, ou entre aspas. Ele fazia parte dos objetivos do Mestre, tanto que ao entrar em Jericó, percebe-o facilmente em cima da árvore. E diz-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes em tua casa. A palavra casa, neste caso, adquire uma nova conotação, visto que vem antecedido de uma afirmativa verbal, porquanto preciso que me hospedes em tua casa. Porquê é que Jesus precisava de se hospedar em casa de Zaqueu? Com tantos que havia ali na multidão, porquê Zaqueu? Na frase, o verbo preciso é aplicado no sentido de certeza e não de hipótese. Entendamos com isso que o Mestre se refere à casa mental de Zaqueu, pois a hospedagem que desejava Jesus não era apenas no lar físico, mas principalmente no coração, a fim de que este se modificasse. Zaqueu predispôs-se, teve vontade de sentir e de seguir Jesus. Predispôs-se. E então, ao receber Jesus, ao hospedar-se na casa dele, ao receber aquela luz, porque Jesus é luz, ele diz isto que está aqui atrás. Estava na disposição de, se tivesse cometido algum mal, de poder reparar o mal que tinha feito. Que é isto que isto quer dizer. Então o convite é isso, é nós nos predispormos a amar Jesus e a ter Jesus nos nossos corações. Predispormos à mudança. Nem que essa mudança implique realmente engolirmos uns sapos e repararmos o mal que tínhamos feito. Esse convite existe no decorrer, este e tantos outros, no decorrer da leitura de todos os pontos do Evangelho. E os exemplos dos nossos amigos espirituais são a demonstração de que isso realmente é necessário. Se nós ouvíssemos mais, se calhar o mundo não estava conforme estamos, conforme está hoje. No meio de uma guerra, onde morrem centenas de pessoas por dia,
onde temos pessoas a passar fome, porque uns têm tudo e muito mais e outros nada têm. E vocês perguntam assim, mas João, então, mas se calhar podíamos dividir a riqueza por todos e as coisas melhoravam. Não. Não funciona assim. Nem nunca iria dar resultado, porque muitos de nós não estão preparados para lidar com essa riqueza. Não agora. Muitos estão a passar por aflições, ou passam por aflições, porque têm de passar por essas aflições. Porque se calhar geriram mal as riquezas que tinham noutras alturas e agora estão a viver com o nada. E quando isso não acontece nesta vida, acontece nas outras. Porque nada, aos olhos de Deus, fica esquecido. E acreditem que é extremamente difícil, e eu vivo com isso diariamente, porque tenho um amigo e eu estou neste momento a ajudá-lo, e foi uma pessoa que teve tudo, nunca precisou de nada, e agora tem uma mão cheia de nada e precisa de tudo. E é extremamente difícil perceber o quanto isso lhe dói. Porque ele olha para os outros e vê que tem um pouco mais e ele tem inveja. E eu sei que ele faz isso não é por mal. É o que está lá dentro. E ele encontra-se assim agora pela necessidade de aprender o que é não ter nada. E acreditem que tem-lhe feito muito bem. Essa pessoa não é o mesmo de há 2 anos atrás. Nós temos, enquanto aprendizes de espíritas e frequentamos uma casa espírita, temos ferramentas à nossa mão. A forma como nós pegamos nelas e vamos arar a terra que Deus nos dá, vai fazer toda a diferença. No ponto 11, falando do emprego da riqueza, o amigo espiritual diz-nos que não podeis servir a Deus e a Mamão. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles permitem-vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, icónome infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faz mais, dá um pouco que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes
do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros. E das boas obras. A riqueza da inteligência deve utilizá-la como a de ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Cheveiros, Bordeus, 1861. Este era o trabalho de hoje. Já lá vão quase 3 anos que eu vou falando do Evangelho. E de uma coisa eu vos posso garantir. Muitos, mas muito poucas pessoas me conhecem. Mesmo. Eu tenho muitas vezes a cara cerrada, não sou pessoa de grandes sorrisos. Mas o Evangelho tem feito um bem enorme ao meu ser. Aplicá-lo em casa é o primeiro ponto, a primeira coisa a fazer. É extremamente difícil quando temos alguém que não segue os nossos ideais. Mas, na verdade, participe ele ou não de forma direta, pela nossa forma de estar, pela nossa forma de proceder em determinadas situações, só isso já traz a mudança. Porque se aquele que se encontra ao nosso lado for um bom observador, ele vai aprender. E não é preciso dizer nenhuma palavra. Às vezes estamos melhor calados do que a falar. E às vezes aprendemos mais em silêncio do que em muita palavra. Esta aula hoje é para meditarmos muito bem sobre o que é o desapego das coisas, sobre o que é servir a Deus. E hoje, em especial, sinto-me muito feliz por este bocadinho que li. Portanto, convidava-vos a todos, e nesta harmonia, que pudessem cerrar os olhos. E vamos orar assim a Deus, o Mestre Criador, o Pai de todos nós, pedindo a Ti, Senhor, nosso Pai, que ao dar-nos as ferramentas e a terra para que possamos lavrar, possamos assim, Senhor, sermos hoje um pouco melhores do que ontem. Tu dás-nos a terra e dás-nos as ferramentas. E nos dizes, tens aqui. Agora vai e faz da terra a tua vida. Aquilo que nós lá colocamos, que lá plantamos, irá frutificar. Se plantarmos coisas boas, colheremos a felicidade, a paz, a ternura, o amor. Se plantarmos ventos, colheremos tempestades, colheremos sofrimento e dor. Os ensinos que nos deixas, Pai, e aquilo que o Mestre Jesus nos passou, é como um plano do qual temos que seguir.
umas vezes com boas escolhas, outras nem tanto assim. Mas a fé, a luz, o calor de Jesus nos nossos corações fará com que a fé se eleve, a esperança aumente. E um dia estaremos ao seu pé. Senhor nosso Pai, permita também que nestas noites frias aqueles que se encontram sem lar possam receber um prato de comida, uma bebida quente, um pouco de amor, um pouco de calor. Querido Pai, acompanha-nos até casa. Que a Tua paz possa entrar nos nossos lares. E que possamos assim, ao deitar, no sonho da noite, poder receber as Tuas bênçãos. Obrigado, Pai. Que assim seja.